Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal Projeto Ezequiel 33, transmitindo simultaneamente com o canal Brasil 360, também com o canal 4SA Flórida através da plataforma do Twitch e também pelo Periscope. Se você tem um Twitter, você pode também acessar esse Hangout através do Periscope. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, é o dia sagrado, separado, posto à parte, para que nós da família 5% nos reunamos para que possamos então debater, conversar, interagir e também aprender da palavra do Altíssimo. Bom, me permitam começar aqui também para os nossos amigos do Instagram. Vamos lá, 3, 2, 1. Muito boa noite a todos os amigos do Instagram. Eu sou o Gustavo e mais uma vez estamos aqui ao vivo e a cores com mais um Hangout. Já todas as segundas-feiras procuramos nos reunir para que possamos debater, conversar e aprender mais sobre a palavra do Altíssimo. Bom, conforme já foi mencionado aí, perguntaram, Gustavo, não está transmitindo pelo canal 4SA Flórida. O canal 4SA Flórida sofreu mais um strike, pessoal. Mais um strike. E outra vez, 3 meses sem poder transmitir até o dia 1º de setembro. E qual foi o motivo do strike? Foi dado pelo Alan Frutuoso, do canal Vista Pátria, que lembram que eu fiz aquelas transmissões das manifestações e eu mostrei o discurso que ele fez lá em Copacabana, etc e tal. Parece que ele não gostou, ele reportou o canal para
o ForceTube. O ForceTube derrubou aquele vídeo e me deu um strike, e também estou impedido de fazer Hangouts por 3 meses no canal. Bom, muito obrigado, Alan Frutuoso. Mais uma vez, vocês vêm corroborar com o meu pensamento de que vocês agem igual ou pior que o pessoal do pão com mortadela. Vocês que se autodenominam como a direita conservadora, na realidade vocês são a direita canhota, e não me espanta o fato de você também ser um seguidor e um defensor daquele encantador de inocentes, mais conhecido como Dercy Gonçalves da Virgínia, também conhecido como Olavo de Carvalho. Muito obrigado pelo strike. Eu espero 3 meses, não tem nenhum problema. Sabe por quê, Alan Frutuoso? Eu não dependo disso aqui para viver. Como eu creio que você tampouco dependa do seu canal. Agora, pelo simples fato de eu ter falado que o seu discurso soava como um discurso de um político, e grande parte daqueles que aproveitaram as manifestações do dia 26 e falaram nos trio elétricos ou dos caminhões de som, que certamente irão se candidatar para vereadores agora em 2020, ou então para deputados em 2022, isso é certo. Se você se sentiu ofendido com isso, I'm so sorry, but it's the truth. Isso é certo. Mas tudo bem, pessoal. Então, enquanto isso, nós vamos novamente transmitir tudo novamente aqui pelo canal Projeto Ezequiel 33. Peço que ninguém faça nenhum comentário lá no canal do Alan Frutuoso. Deixa pra lá. Já foi dado, não adianta ir lá reclamar, falar um montão de coisas. Não vai mudar a situação. Já foi dado, eu aceitei sem nenhum problema. Tal como o pai Rubão de Oxóssi, que também deu um strike. E não pedi para ele aliviar nada disso, porque eu não vou baixar a cabeça para esse pessoal. Aliás, falando no pai Rubão de Oxóssi, vai chegar até as minhas mãos um dossiê sobre ele. Ele já está ficando rico, e se isso não parar, tornar-se-á um novo milionário. Eu explico. Ele está levando famílias e mais famílias, não sei se é para o interior do Pará ou para o Amazonas. Qual o golpe que ele está aplicando? Ele comprou um pedaço de terra, vamos dizer, por 100 mil reais. E ele dividiu esse pedaço de terra em lotes, vamos dizer, 2 acres de terra, um exemplo, que lá para cima é barato, por 100 mil reais. Dividiu em lotes, e cada lote ele está vendendo pelo mesmo preço que ele comprou. Ou seja, com um lote que ele vende para uma família que quer sair das cidades e ir para as áreas rurais ou para o campo, com um lote que ele vende, ele já cobriu a despesa dele e vai ganhar muito dinheiro com a venda dos outros lotes. Isso desculpa a expressão, é um vagabundo, é um miserável. Esse é o golpe que ele está aplicando em pessoas. As casas eram para ter ficado prontas desde fevereiro desse ano, até agora nada. Tem gente morando de aluguel lá, esperando que as casas sejam construídas, e até agora nada. Atenção, Polícia Federal. Depois ele fica com aquela conversinha fiada de fazer uma boa ação, reloginho de 20 reais. Pai Rubão de Oxóssi, fundador da seita da Rosca Viva, eu digo aqui cara a cara, porque o meu falecido pai me ensinou a ser homem. Você é um vagabundo. Pronto, tá dito, está dado o recado. Muito boa noite para Silva, Flávio Vida 2, Paulette Paula, Enoque P. Santos, Erimares 69, Rox Rocha, Oswaldir Dias do Nascimento, Leane Maria Botega e mais outras pessoas que estão chegando aqui pelo Instagram. Boa noite, Flor Godoy.
Ricardo, Rob Silva, João P. Júnior, Vânia Valente, Bel Girassol, Moisés Monteiro, João Vieira, Oliveira Júnior, Marlene Martins, Ricardo S., Paulo Henrique, Anselmo Moura, Samira Gutierrez, Vilma Lavalle, Jefferson DR, Catiúcia, Bel Girassol, já falei, né? Lucilara, Morgan Souza, A Verdade do Fim, Martins, Jeff J., Canal Eficiente, Hércules de Souza Ribeiro, Emily Beatriz, Ragnarok Thor, Emanuel Alexandre Machado, Em Busca da Verdade, Nini USA e muita gente que está chegando, já temos 204 pessoas acompanhando. Olha o Alex aí também. Alex, eu vi que você mandou uns vídeos, uns áudios, eu vou ouvir, tá bom? E pode deixar que eu faço as vinhetas para você. Eu gosto de fazer essas coisas. O Crítico 4SA Flórida, muito boa noite. Kleber Diniz, Diai Camargo, Salomão de Medeiros, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Twitch, na plataforma do Twitch, está transmitindo legal. O Twitch nunca cai, pessoal. Olha, não tem muitos inscritos ali, eu tenho como 117 pessoas que seguem o canal no Twitch, nunca cai. É muito boa a plataforma, mas é mais utilizada para jogos. Pessoal que gosta de transmitir jogos. Deixa eu ver aqui agora pelo canal Brasil 360. Eu tenho Rude Boy Pavunense, essa direita fabricada pelo Jim Jones da Virgínia Fogo. Odenor Aquino, Davi Freitas. Quem mais está chegando por aí? Bom, por enquanto somente esses. Aqui diz que tem 6 vendo agora, acompanhando pelo canal Brasil 360. E pelo Periscope não dá para ver porque eu vou utilizar o telefone agora, mas também muito obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. Bom, meus amigos, eu quero começar o tema de hoje, conforme prometido, respondendo a Débora G. Barbosa, porque ela fez um vídeo, inclusive eles estão até, se não me engano, até agora, se já acabou, uma live, acho que pelo canal da Prisca Coco, estava o evangelista Flávio, a Débora, a Prisca e mais um pessoal convidado lá. Eu estava escutando, participei pelo chat, etc e tal, fiz uma pergunta, não foi lida, acho que o pessoal não prestou atenção porque tinha muita gente participando. Eu queria saber da Débora qual a opinião dela sobre a união do Islã com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Já que eu mostrei para vocês naquele hangout de ontem à noite, de conversa de fim de noite, foi algo assim, né? Aquele vídeo comprovando que o Islã ajudou o nazismo. E também tem um vídeo aqui, que logicamente foi mostrado ontem também, sobre lá na Alemanha, com muçulmanos gritando Adolf Hitler, lá na Alemanha. Bom, eu quero começar com o áudio do professor Loriel Rocha. Ele vai dar uma explicação aqui excelente, vou colocar aqui no ponto, sobre o Islã, a farsa do Islã. Quero deixar bem claro que o intuito não é o de criticar a leitura que a Débora está fazendo do Islã, segundo ela mesma disse que estuda o Islã já há 4 anos e que ela não tem religião. Tal como você, eu também não tenho religião, Débora. A minha religião é Yeshua. Então, eu quero primeiramente começar essa transmissão com esse vídeo do professor Loriel. Deixa eu passar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, porque tem sempre um comercial. Só um momentinho, vamos pular, tá aqui. Então prestem bem atenção, acho que o áudio já está legal, vou aumentar aqui um pouquinho. E depois farei um comentário e aí vamos para o vídeo. Logicamente não vou tocar aqui, porque gato escaldado tem medo de água fria.
já levei um strike, né? Um outro strike. Então eu vou tocar o áudio do vídeo que a Débora fez, basicamente defendendo o Islã ou equiparando o Islã ao judaísmo e também ao cristianismo. Esse áudio agora é do professor Loriel. O tema do nosso programa de hoje é o mito de Al-Aqsa. Israel deve ser submetido ao Islã? Antes de nós iniciarmos o nosso programa de hoje, gostaria de notificar aos ouvintes algumas questões. Exatamente hoje, 23 de julho de 2016, aconteceu mais um atentado terrorista no Afeganistão, em que nós temos um saldo inicial de 80 mortos. O atentado foi em Cabul, perto da Embaixada dos Estados Unidos. 80 mortos e por volta de 230 feridos, né? O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, que aconteceu durante uma passeata. Essa semana também nós tivemos uma declaração absolutamente infeliz do ministro da Justiça brasileiro, minimizando as prisões, minimizando e ridicularizando as prisões dos terroristas do Brasil. É curioso porque se os indivíduos de fato estavam simplesmente trocando informações pelo telefone, ou informações absolutamente desconexas e sem sentido, qual é a razão da prisão? A partir do momento que o governo brasileiro coloca um ministro da Justiça para dar declarações tão extemporâneas e que beiram ao ridículo, né, efetivamente o Brasil parece viver num apagão cognitivo incomensurável. Quer dizer, o terrorismo é uma realidade há mais de 30 anos. Né? E não há, ao que se saiba, dentro dos eventos terroristas, nenhuma correspondência lúcida e aberta entre terroristas que especifique ipsis literis o que essa gente vai fazer. Mas todos esses atos terroristas que nós estamos vendo, e os terroristas que entraram no Brasil, são precisamente, fazem parte daquele grupo, ligado à política criminosa do Partido dos Trabalhadores, porque vamos nos recordar que a senhora Dilma Rousseff retirou a necessidade de visto de todos os indivíduos que vinham para a Copa. Portanto, efetivamente, uma quantidade brutal de gente deve ter entrado. E vamos recordar também que o senhor Lula da Silva, durante a presidência da República, permitiu que fosse instalada uma embaixada, criada uma embaixada oficial de um organismo criminoso, que é o Hamas, a Embaixada da Palestina em Brasília. Uma vez que essa embaixada de criminosos e terroristas esteja funcionando, evidentemente que cria-se um corpo diplomático e terroristas podem entrar e sair do Brasil com a maior naturalidade e à luz do dia, sempre com referencial diplomático. Isso sem considerar também as grandes ligações econômicas e comerciais que o senhor Lula da Silva fez com os países árabes, né? Portanto, a aproximação do Brasil com o terrorismo árabe não é novidade de forma nenhuma. É curioso que o governo brasileiro, dentro do seu autismo, esteja nessa altura dos acontecimentos tratando o fato de modo tão leve, não é? Ao invés de enfrentar... Só fazendo uma pausa aqui, pessoal. Olha, a coisa tá dura, hein? Tinha já 246 pessoas, deu uma caída para 117, agora tem 129. Ou seja, o ForceTube tirou a metade do pessoal que estava acompanhando. Não caiu, a transmissão está normal, não caiu, mas o robozinho deu uma coçadinha e tirou metade do pessoal que estava acompanhando. Enfrentar a situação como ela de fato é. Pois muito bem, o nosso programa de hoje vai falar sobre Al-Aqsa, a mesquita de Al-Aqsa. Tudo que está acontecendo no mundo, no que diz respeito ao Islã, e não é Islã radical,
isso é um termo politicamente correto. Existe o Islã. E o Islã, conforme nós vimos no programa passado, na semana passada, preconiza precisamente a destruição do Ocidente cristão. Eu creio que o áudio já está com todo o volume aqui. Eu fiz o máximo que pude para melhorar o áudio, mas aqui realmente ele gravou baixo. Mas acredito que deu para ouvir nitidamente ele dizendo que o Islã preconiza a destruição do mundo cristão. Então eu lembro, e nós vamos tocar o áudio do vídeo dela, que ela fala que essa coisa de que o Islã é uma religião terrorista, isso é coisa do sistema para enganar as pessoas. Não, Islã é Islã, não existe Islã moderado ou Islã radical. Islã é o Islã. E eu vou mostrar o Alcorão, o que o Alcorão diz a respeito daqueles que são chamados de infiéis. Infiéis são todos aqueles que não seguem ou servem ao Islã. Continuando. Há inúmeros vídeos de sheiks, de emir, de pessoas comuns disponíveis, podem ser acessados, vídeos de todo e qualquer lugar do mundo aonde exista um muçulmano. Esses vídeos, alguns deles têm uma característica muito curiosa, que é o seguinte: esses muçulmanos falam que Jerusalém pertence ao Islã. Jerusalém não pertence a Israel e Jerusalém não pertence também aos cristãos. É curioso esse discurso, dado que o Islã, com Maomé, criado por Maomé, veio à existência por volta do século 7 depois de Cristo. Não é? Portanto, Israel, enquanto povo, existia pelo menos há 2.500 anos antes do Islã. Como é possível? E Jerusalém sempre foi uma cidade central na história de Israel. Como é possível, portanto, que o Islã diga que Jerusalém pertence ao Islã? É preciso entender essas afirmações sob a perspectiva do retorno do Imam Mahdi. Conforme nós falamos no programa passado, faz parte do retorno do Imam Mahdi a conquista de Jerusalém e de todos os símbolos religiosos da cristandade. Mahdi é um Messias islâmico, o Messias que o Islã está esperando, o 12º Mahdi. Lembrem-se que nós havíamos dito que o imã, o retorno do imã, faria com que Cristo, que é uma figura central na mensagem da cristandade, condenasse a própria cristandade e, a partir daquele momento, se convertesse ao Islã e passasse ele, o Cristo, a seguir ao Imam Mahdi. Então, esse texto, nós vamos nos guiar no nosso programa de hoje por um texto do professor Mordecai Kedar. O professor Mordecai é professor do departamento de árabe na Universidade Bar Ilan, em Ramat Gan, Israel. Para o Islã, a santidade de Jerusalém sempre foi politicamente motivada. Ora, quando o profeta Maomé estabeleceu o islamismo, ele introduziu um mínimo de inovações. Ele utilizou alguns personagens sagrados, lendas históricas e locais sagrados do judaísmo e do cristianismo, e até mesmo do paganismo, e islamizou todas essas lendas, todos esses locais, todos esses personagens. Assim, de acordo com o Islã, Abraão foi o primeiro muçulmano. Vejam vocês que aqui já começa um problema. Abraão é um personagem...
Abraão, primeiro muçulmano. Agora vejam vocês, hein? O Islã começou com o profeta analfabeto do Maomé. Abraão que viveu mais de 2000 anos antes dele, então Abraão foi o primeiro muçulmano. Aí já começa a farsa, para que vocês tenham uma ideia. Aí já começa a farsa. Continuando. De Israel. Mas segundo Maomé, Abraão é muçulmano. Jesus e o apóstolo João são filhos de Miriam e foram profetas e guardiões do segundo céu. Portanto, Jesus e João, bem como Maria, são personagens muçulmanos. Muitas histórias bíblicas, com as quais os árabes pagãos estavam familiarizados, antes do alvorecer do Islã, foram submetidas à conversão islâmica. E o Corão e o Hadith é a tradição oral islâmica, estão repletos dessas tradições, que não fazem parte do mundo muçulmano, mas que foram trazidos para dentro do Corão e da Hadith, como não sendo de Israel e como sendo muçulmano, como por exemplo o caso de Abraão, né? E Abraão gerou Isaac, e Isaac a Jacó, e Jacó a Judá e seus irmãos. É precisamente da linhagem de Abraão que nós temos futuramente a linhagem de Jefé, a linhagem de Maria, a linhagem de Cristo. Portanto, a partir do momento que Abraão é, sob a perspectiva de Maomé, o primeiro muçulmano, isso significa que a história de Israel é muçulmana. Portanto, Israel não existe. Isto é o que é preciso entender. Aqui nós já vemos que, além de... isso ultrapassa a ideia do problema. Já está se tratando de uma farsa e de uma burla. A islamização de Maomé pratica a islamização tanto para pessoas como para lugares. Meca e a pedra sagrada de Meca, por exemplo, a Kaaba, eram lugares sagrados dos árabes pagãos pré-islâmicos. Tanto é que é cultuada uma pedra. Os pagãos é que cultuavam outras imagens. Por isso que eu disse, que acompanhou aquela live, que o Islã não é uma religião monoteísta, eles são politeístas. Repetindo, eles têm que ir a Meca, dar 7 voltas ao redor da Kaaba, que é aquele cubo negro que está no centro. Depois da 7ª volta, eles têm que dar um beijo naquela pedra, num meteorito que caiu do céu, segundo eles, para que todos os seus pecados sejam perdoados. Isso é idolatria, que já vem desde os antepassados, que eu vou mostrar aqui para vocês. Continuando, só mais um pouquinho, pessoal. Tais como pedras, ídolos, deuses, etc. Águas, fontes, rios. Então Meca nunca pertenceu ao Islã. Ela fazia parte, bem como a Kaaba, eram lugares sagrados dos árabes pré-islâmicos. A mesquita omíada de Damasco e a grande mesquita de Istambul foram erguidas em lugares aonde existiam, por exemplo, igrejas cristãs bizantinas. Isso é apenas 2 dos exemplos mais conhecidos de como o Islã vai se apropriar dos santuários de outras religiões e dizer que essas localidades pertenceram a eles. Muito bem. Então, eu queria tocar um pouquinho mais, mas como tem muito material, e eu estou vendo aí que eles estão... Olha, caiu para 117 de novo o número de pessoas acompanhando. E segundo foi comentado aqui, isso está acontecendo em todas as lives, ou seja, o FOSTube está cortando. Mas também pode ser uma coisa que eu gostaria que vocês me lembrassem, que eu faço o comentário antes de terminar esse Hangout,
que aconteceu algo muito sério e inédito na internet em todo o mundo. Foi sábado ou domingo e pouca gente se deu conta. Algo muito sério e que, olha, vamos continuar aqui com raciocínio sobre isso. Lembrem-me, por favor, se for necessário, até liguem para o meu telefone, lembrem, por favor, para que eu comente sobre o que aconteceu esse fim de semana com a internet em todo o mundo, tá bom? E o número de pessoas acompanhando continua caindo. Muito bem. Então, somente nesses 11 minutos de áudio do professor Loriel, ele já explicou o tamanho da farsa que é o Islã. Agora, então, nós vamos ao vídeo da Débora. Deixa eu colocar aqui, procurar aqui o vídeo dela. E colocaram aqui para mim, tá aqui. Baixar aqui o volume que sempre entra um comercial. Só um momentinho, pessoal, estou esperando o comercial passar. Muito bem. Agora volume. Vamos lá. Segundo vídeo para hoje. E hoje eu queria falar... eu tô tirando esse dia de hoje para falar sobre experiências pessoais mesmo. Mas no vídeo de hoje eu queria falar sobre a minha experiência espiritual, religiosa, com o Islã. Eu já fiz um vídeo falando da minha experiência com o Wicca, que é paganismo. Mas hoje eu quero falar do Islã. Para começar, o Wiccan não é um simples paganismo. O Wiccan é witchcraft. Witchcraft significa feitiçaria. É uma feitiçaria pagã. É coisa braba, é feitiço mesmo. Tanto que as mulheres que fazem parte da Wicca são chamadas de bruxas. Então não é um simples paganismo, não. É feitiçaria braba. Continuando. Primeira coisa que eu quero dizer é assim, eu fico em choque de ver a quantidade de comentários negativos que falam mal do Islã. Gente, antes de você falar mal de alguma coisa, conheça essa coisa. Agora não vai me dizer que você... Ora, com todo respeito, Débora, para conhecer eu não preciso frequentar ou tornar-me um membro. Basta ler livros, fontes críveis, conversar com pessoas, sim, como eu também já fiz, e, logicamente, acompanhar o que o Islã tem feito ao redor do mundo. Ela morou na Alemanha e eu vou daqui a pouco tocar um vídeo de muçulmanos gritando nas ruas da Alemanha, a Alemanha da noiva do Chuck, da Angela Merkel, e os muçulmanos gritando Adolf Hitler e morte aos judeus. Então, não precisamos tornar-nos membros do Islã para conhecê-lo. Isso daí já é um argumento facilmente derrubável. Continuando. Conhece o Islã porque você viu numa notícia que terroristas fizeram jihad não sei onde. Ou porque alguém te falou que o Islã é a religião do anticristo. Não, isso não é conhecer. Conhecer a religião significa experimentar a religião. Significa conviver com pessoas da religião, significa ler o livro da religião, significa experimentar a religião. Então, é preciso tirar essa ignorância, que é ignorância, isso, de ter raiva. Não, Débora, isso não é ignorância, são fatos, é a verdade. Aqui nos Estados Unidos nós experimentamos isso na pele, então não é ignorância, são fatos palpáveis, tangíveis e visíveis. Então, não tem nada de ignorância aqui. Continuando. De uma religião que você não conhece. Lembrando que eu já falei várias vezes que o judaísmo, o cristianismo e o Islã, apesar de suas diferenças, que eles têm diferenças, e a prova disso são esses 3 livros aqui, mas apesar de suas diferenças, essas 3 religiões têm a mesma base, que é a crença em um Deus, Yahweh, Deus, Allah, e a crença... Aí é que está. Aí foi isso que me motivou a fazer esse vídeo, porque ela equipara, ou seja, coloca no mesmo nível Allah com o Criador. E não é. Allah é um demônio. E o Criador é o Criador do universo.
aquele que trouxe à existência tudo que os nossos olhos veem hoje, aquele que chamou à existência o que jamais havia existido antes. Então, colocar Alá e o Criador no mesmo plano, isso é uma tremenda de uma heresia. E mais à frente eu vou provar que o Alcorão não tem a mesma base, tanto do Pentateuco, que é a Torá, os 5 livros escritos por Moshe, por Moisés, tanto quanto em comparação com a nossa Bíblia. Não tem. E eu vou citar aqui alguns versos do Alcorão, as suras, e depois vocês irão tirar as suas conclusões. Isso foi que me incentivou, porque ela fala uma tremenda de uma besteira, com todo respeito, uma tremenda de uma heresia. Alá nunca, jamais, em tempo algum, pode ser comparado a Hashem. Isso é uma tremenda de uma heresia. Continuando. Em mensageiros que foram enviados por esse Deus para dar para a humanidade a mensagem do Deus, mensagem de crentes. Então a gente teve ali no judaísmo Abraão, um grande profeta judeu. O cristianismo, a gente vê ali Jesus, que é a base do cristianismo, apesar de diferentes partes do cristianismo ver Jesus de maneira diferente. E o islamismo seria Muhammad. Diferentes partes do cristianismo ver a Jesus diferente? Eu, sinceramente, estou boiando, eu não entendi agora. Porque Yeshua é Yeshua. A diferença está no fato de que, como já foi falado, que o nome do Salvador, aquele que entregou-se na cruz do Calvário, que lavou os meus pecados, que pagou o escrito de dívida que era contra mim, contra todos nós, na cruz do Calvário, o nome dele nunca pôde ter sido Jesus, porque simplesmente não existe a letra J nos alfabetos grego, como também no alfabeto hebreu. Não existe. E até que chegou-se à conclusão, Yahushua, Yeshua. Então, aí está a diferença. Apenas uma nomenclatura. Agora que diversas linhas de pensamentos cristãos veem Jesus diferente, isso daí está meio confuso. Continuando. Eu já falei em outros vídeos que as 3 religiões foram infiltradas e foram divididas, foram modificadas. Não vou entrar em detalhes. Não, o Islã não foi infiltrado. O Islã foi uma criação da Igreja Católica. E isso, já que ela estuda, faz uma universidade, um mestrado sobre isso, eu creio que, se não agora ou mais tarde, um professor decente, honesto, vai mostrar a ela. Ou então, caso alguém copie o link e mande para ela, eu com muito prazer vou mostrar aqui como o Vaticano criou o Islã. Continuando. Nesse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, onde eu vou comparar esses 3 livros sagrados, que eu já li os 3 sim, então por favor parem de comentar, por que você não lê a Bíblia? Eu já li e eu considero muito a Bíblia, assim como eu considero o Torá e o Alcorão. Então, não dá. Colocar o Alcorão no mesmo nível da Bíblia e também da Torá é outra heresia, é outra bobagem. Religiões já foram infiltradas, tá? Já foram divididas, o judaísmo foi dividido, o cristianismo foi dividido e o islã foi dividido. Agora vamos falar... O verdadeiro judaísmo rejeita o sionismo. Como eu já expliquei para vocês aqui, o sionismo é dividido em 7, mas o sionismo não é religião judaica. O sionismo infiltrou-se ou aproveitou-se do judaísmo para então estabelecer a sua base. Mas o judaísmo verdadeiro rejeita o sionismo. Agora, sim, as igrejas evangélicas neopentecostais, tais como conhecemos hoje, foram criadas pela maçonaria. Eu ainda não a vi falar nada a respeito da maçonaria. Como tampouco, e eu postei lá a pergunta, eu creio que ela não viu, como o nazismo contou com a ajuda do Islã na Segunda Guerra Mundial. Lutaram lado a lado. Continuando. Eu quero falar da minha experiência, eu não vou comentar outras coisas, porque eu já respondi algumas pessoas no comentário falando que essa questão de terrorista... Gente, eu já fiz um vídeo provando para vocês, falando para vocês que ataque terrorista é
parte do sistema, é coisa feita para manipular, pelo amor de Deus, manipular as pessoas e para manipular o acontecimento de eventos futuros. Então... Não é manipulação. O Islã, sim, é manipulado pela Igreja Católica, até pelo sionismo, mas o terrorismo faz parte da cultura islâmica. E eu vou mostrar dentro das suras. O que significa terrorismo? Se vocês procurarem o significado, está lá. Ato de impor ou fazer ato de ação ou ato de impor o medo através do terror. Essa é a definição de terrorismo. Então, não faz parte do sistema que é mentira, não. É cultural, faz parte do Islã. Continuando. Essa questão assim, de falar, porque o Islã fala que tem que matar, tem isso. Gente, tá vendo esse livro aqui? Esse livro se chama o Alcorão. Eu já li ele de capa e verso. Olha aqui, ó, eu sublinhei nele, eu fiz anotações, eu marquei páginas. Isso significa que eu estudei esse livro. Então eu posso falar com toda a convicção que o Alcorão, a mensagem do Alcorão, ela não difere da mensagem da Bíblia nem da mensagem do Torá. A única coisa que difere é... Aí outra coisa que me doeu profundo, que a mensagem do Alcorão não difere da mensagem da Bíblia e muito menos da mensagem da Torá. Muito bem, então vamos mostrar aqui quem está falando besteira, não é mesmo? Vou mostrar aqui alguns trechos do Alcorão. Deixa eu fazer aqui a transição para... Posso colocar os textos. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Aí está. E eu faço questão que vocês, por favor, mandem esse Hangouts para ela. Veja bem. Aí está escrito: malignidades do Deus do Alcorão. Não vou ler todo o texto porque tem muita coisa aqui a ser comentada. Então tá aqui. Capítulo 2 da Sura ou Surata, o capítulo 191. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas, se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo aos incrédulos. Sura 3:32. Obedeça a Deus e ao mensageiro. Mas, se recusarem, então, de fato, Deus não gosta dos descrentes. Sura 3:151. Infundiremos terror, está bem claro, nos corações dos incrédulos, por terem atribuído a Deus, sem que ele, ou seja, Deus, lhes tivesse conferido autoridade alguma para isso. Então vai vendo aí, Débora, Sura 4:24. Também vos está vedado, ou seja, proibido, desposar as mulheres casadas, salvo as prisioneiras e escravas que tendes à mão. Tal é a lei que Deus vos impõe. Entende-se como prisioneiras ou escravas as mulheres de judeus, de cristãos, toda e qualquer mulher que não obedeça ao Islã. Sura 5:33. O castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. Sura 5:36. Ainda que os incrédulos são todos aqueles que não creem no Islã, assim como o Talmud diz que todos aqueles que não são judeus são goim. Então, ainda que os incrédulos, ou os kafir, possuíssem tudo quanto existisse na terra, e outro tanto de igual valor, e o oferecessem para redimir-se do suplício do dia da ressurreição, não lhes seria aceito. Sofrerão, isso sim, um severo castigo. Vou pular aqui um pouquinho.
Olha aqui, Sura 5:73. São blasfemos aqueles que dizem: Deus é um da Trindade. Portanto, não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Então, vou pular aqui. Sura 7:4. Quantas cidades temos destruído? Nosso castigo tomou-os, a seus habitantes, de surpresa, enquanto dormiam à noite ou faziam a sesta. Sura 9:14. Combatei-os, Deus os castigará por intermédio das vossas mãos. Aviltá-los-á e vos fará prevalecer sobre eles, e curará os corações de alguns fiéis. Sura 9:29. Combatei aqueles que não creem em Deus e no dia do juízo final, nem abstêm do que Deus e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião daqueles que receberam o livro, ou seja, judeus e cristãos, até que submissos paguem o jizia. Sura 9:34. Ó fiéis, em verdade, muitos rabinos e monges fraudam os bens dos demais e os desencaminham da senda de Deus. Quanto àquele que entesouram o ouro e a prata e não os empregam à causa de Deus, anuncia-lhes, ó Muhammad, um doloroso castigo. Ou seja, oração pedindo castigo. E olha, tem vários aqui, vários. Aqui, Sura 9:111. Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas, em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. Sendo que Deus aqui, pessoal, a pessoa que fez a tradução utilizou-se Deus, mas é Alá. É Alá. É uma promessa infalível que está registrada na Torá, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel à sua promessa do que Alá? Regozijai-vos, pois, a troca que haveis feito com ele. Tal é o magnífico benefício. Tá aqui. Sura 24:3. O adúltero não poderá casar-se, senão com uma adúltera ou uma idólatra. A adúltera não poderá desposar, senão um adúltero ou um idólatra. Tais uniões estão vedadas aos fiéis. Sura 35:14. Olha que beleza, isso é poesia. Não clameis hoje por uma só destruição. Clamai outro sim por muitas destruições. Então, olha, tá aqui, ó, como vocês podem ver, são vários versículos que incentivam o terror. E se eu ainda faço um clique aqui, ó, como é possível o Islã ser religião da paz se o Alcorão prega a violência? Então, deixa eu clicar aqui para abrir para vocês. Tá aqui, ó. Como é possível o Islã ser religião da paz se o Alcorão prega a violência? Aí tem aqui um comentário. Depois eu posso até disponibilizar isso para vocês. E aqui diz o seguinte, ó. O islamismo quer o direito de fazer o bem que quiser no Ocidente, mas nos seus países os estrangeiros sofrem grandes discriminações e restrições. E pior ainda, buscam um direito de liberdade que nem seus países praticam. E é a verdade. E é a mais pura verdade. Então eu pergunto a Débora, como ela vem dizer que o Islã não tem nada de terror? Então está devidamente refutada. Está sendo revelada a verdadeira face dessa farsa chamada Islã. Se você, Débora, quiser continuar lendo, estudando o Alcorão, é a sua vida, eu não posso me meter nisso. Agora, a partir do momento em que você compara Alá com Hashem, compara o Alcorão com as Sagradas Escrituras, aí eu tenho o direito de vir publicamente e também rebater aquilo que você está dizendo. Continuando.
é a interpretação da pessoa. Então, se você é uma pessoa pacífica, se você é uma pessoa que busca conhecimento, digamos que você abre lá o livro, você tem que fazer a interpretação. Esses jihadistas, sabe, esses terroristas, eles não são muçulmanos. Eles não são muçulmanos. Eles não são muçulmanos, eles apenas gritam Allahu Akbar, e não são muçulmanos. Eles são parte desse esquema de lavagem cerebral, tanto que a ISIS, eu já falei quem financia a ISIS, para esse propósito todo. Agora, voltando para minha experiência. Então, como eu falei, eu nasci católica, cristã, depois eu experimentei o paganismo, que é outra palavra para o satanismo, e depois disso, quando eu vim para o Reino Unido, eu tive a oportunidade, lembrando que eu também, mais ou menos nessa época que eu comecei a estudar sobre o cristianismo ortodoxo, tanto que essa Bíblia que eu tenho aqui é ortodoxa, também comecei a estudar sobre o judaísmo, mas o Islã foi a religião que eu aprendi bem nesses últimos 6 anos. Por quê? Porque eu convivi com muçulmanos por 6 anos. Muito bem. Ela quando foi para a Inglaterra, porque antes, se não me engano, ela estava morando na Alemanha. E aí eu vou mostrar aqui agora para vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Vou mostrar para vocês o cântico lindo, a canção linda, entoada pelos muçulmanos lá na Alemanha. Vamos lá, tela cheia. Tá aí, ó. Aí, morte aos judeus! Aí, Adolf Hitler! E vocês estão vendo ali aquela bandeira ali, preta, branca, verde, com parece um semi-triângulo em vermelho, é a bandeira da Palestina. Como o Obama, o Bush pai, Bush filho, o Clinton dizem, né, que o Islã é uma religião de paz. Ou seja, esses aí não são terroristas. Esses daí são parte do sistema para enganar as pessoas. Olha lá, falando e fazendo a saudação nazi. Tá aí, muito bem. Então, esse é um vídeo. Deixa eu tirar aqui. E agora eu vou mostrar o outro. Deixa eu ver se já vai aparecer para vocês aí. Do Hangout que eu fiz, né, ontem à noite. Onde aparece o vídeo do Islã juntamente com o nazismo. Já deixei aqui no ponto, vamos ver. Até agora não foi retirado, o povo da Venezuela continua sofrendo, continua padecendo, e é uma situação realmente muito incômoda. Agora, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, outro motivo pelo qual eu falo por mim, eu, Gustavo, creio que o antimessias não virá do Islã. Vocês sabiam que o Islã ajudou o nazismo na Segunda Guerra Mundial? E que até hoje há fortes ligações entre o Islã e o nazismo? Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, acho que eu já mostrei antes, mas vou mostrá-lo novamente. Aí a suástica. Olha lá. É uma beleza, olha lá. A suástica, isso é lá na fronteira com Israel. E aí esse vídeo que eu já toquei para vocês, lá na Alemanha. Uma beleza, né, pessoal? Então, bom, eles está, né? não são terroristas. Claro, a influência...
Ainda tem outro que aconteceu domingo pela manhã, que foi o dia de Jerusalém, e eles tacaram pedra, fizeram um fuzuê tremendo lá. Bom, voltando aqui para mim, deixa eu abrir aqui novamente, fazer a transição. Vou botar aqui o chat. Vamos lá. Continuando então aqui com o áudio dela. Anos. Aqui no Reino Unido é um país que está cheio de muçulmanos. Então, aqui é muito fácil de você conhecer essa religião e entender. A minha experiência com o Islã começou numa fase que eu tinha saído do paganismo, eu não queria mais me envolver com o paganismo, e eu ainda estava procurando uma crença, mas eu ainda continuava acreditando em Deus, e eu estava nessa época aí de exploração mesmo, e eu tive também, mais ou menos nessa época, eu ainda estava um pouco escéptica da questão da religião. E quando eu comecei a conversar com muçulmanos, primeiro que eu quero deixar uma coisa bem clara, algumas das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida são muçulmanos. Nossa, eu olho assim, de 100 muçulmanos que eu conheci, 99 são gente boa. Então tirem essa imagem. Bom, eu acho que ela conhece o significado da taquia, né? Que ao muçulmano é permitido mentir para que o Islã avance. Então, ela falou que 98% das pessoas que ela conhece, que são muito gente boa, etc e tal. Mas será que ela aceitaria casar-se com um muçulmano e ter outras 3 mulheres compartilhando o mesmo marido? Será que ela aceitaria isso? Continuando aqui com o áudio. Propaganda que a TV mostra para vocês, para fazer vocês se odiar uns aos outros, se matar uns aos outros. Pare, gente, isso faz parte do sistema, vamos acordar, né? Então, voltando à minha experiência. Aí eu comecei a ler o Alcorão, comecei a estudar, e eu comecei a aprender muito sobre o Islã. Tanto que o Islã, ele tem muitas semelhanças com o cristianismo, com o judaísmo. Ah, não pode comer porco no Islã, não pode. Nós vimos as semelhanças, né? Eu mostrei uma parte para vocês sobre o que diz as suras, muito semelhante à Bíblia que nós lemos, ao Torá, muito semelhante. Ela vai falar aqui do porco, que olha, em termos de comparação com o que ela quer colocar com o porco, isso daí é café pequeno. Continuando. Comer porco no judaísmo. E não podia no cristianismo, até a Bíblia ser alterada. Por quê? Porque o porco é uma carne suja, é uma carne cheia de verme, cheia de doenças. O porco não sua, ou seja, as toxinas do sangue do porco. Ela não disse nada, o porco não sua, a galinha também não sua, um frango também não sua, e os judeus e muçulmanos gostam de galinha, gostam de frango. Então, não falou nada. Continuando. Não podem sair através do suor. O porco é um animal que vive na merda, come merda, tá sempre na merda. E a galinha? Por isso que o Islã não permite que você coma porco. Outra coisa, profecias. As profecias islâmicas que falam do fim dos tempos são muito, muito parecidas com as profecias cristãs que falam do fim do tempo. Anticristo, essa guerra do Armagedon aí que tá vindo, sinais que estão no Alcorão, que falam do fim do mundo, também estão na Bíblia, são os mesmos sinais. Então, Aí eu te pergunto, Débora, qual foi escrito primeiro? A Torá ou o Alcorão? O Alcorão surgiu no século VII, conforme o professor L'Oreal falou logo no início. Por isso que eu fiz questão de tocar aquele áudio do professor L'Oreal. Abraão existiu mais de 2.500 anos antes do analfabeto do Maomé. Então, como é que pode? Responde isso, por favor. Continuando. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esses sinais proféticos no Islã que fala aí sobre o fim dos tempos. Então, como vocês podem ver, existem semelhanças entre as 3 religiões, mas esse vídeo é mais para falar da minha experiência. Então eu comecei, tanto que esse livro do Alcorão eu ganhei de graça, porque eu fui numa loja islâmica e eu falei assim, eu tô com vontade de aprender sobre o Islã. Então eu recebi até o Alcorão de graça, por incentivo mesmo, para eu poder aprender a religião. E a visão islâmica do mundo, ela é diferente, ela é muito diferente, principalmente do Brasil. Não significa que seja nem pior nem melhor, ela é apenas diferente. O jeito que as mulheres são tratadas é diferente, que muitas vezes a gente vê essa propaganda aí
Propaganda. Falando assim, porque as mulheres são oprimidas. São, mas não é por causa do Islã. É por causa dos países hipócritas. Tipo, a Arábia Saudita é um país super hipócrita. Se chamam de muçulmanos, mas estão matando inocentes, estão escravizando. E o Irã? O Irã não é um país hipócrita, Débora? E lá no Sudão também, no Marrocos, na Argélia, não estão matando pessoas também? Claro, a Arábia Saudita é um país hipócrita, como o Irã também o é. Então veja que você mesmo, você não se define. Para mim está claro que você está encantada com o Islã, está tentando defender o indefensável. E eu gostaria que você fizesse, claro, se você quiser ver esse vídeo, porque já aparece o seu nome ali logo no título, talvez você não queira ver. Mas eu gostaria que você refutasse isso que eu estou apresentando aqui com algo palpável, porque eu já mostrei aqui as suras, alguns versículos dos capítulos das suras que incentivam sim ao terrorismo. Mostrei como o nazismo estava aliado ao Islã, mostrei o que muçulmanos faziam nas ruas da Alemanha, e eu creio que na época que você morava lá, eles fazendo a saudação nazista e gritando Adolf Hitler. A Suécia, as suecas têm medo de sair às ruas à noite, até empresas de serviços como de cable e etc., em certos bairros lá na Suécia, eles não vão porque não podem mais entrar devido ao perigo que há, mulheres são violadas. Na França, Paris acabou. Então, Débora, você está tentando defender algo indefensável. Você gosta, ama o Islã? Go ahead, it's your life, it's your business. Faça o que você quiser da sua vida. Agora, por favor, não cometa mais essa heresia de colocar nesse balaio de gato, nesse saco de gatos, o demônio do Alá com o Criador de todas as coisas. Porque aí, sempre que você fizer isso, eu virei aqui e vou te refutar. Das mulheres, eu preciso, gente, é difícil entender, sabe? Como eu falei naquele outro vídeo, falei que o próprio homem e a mulher são iguais, porém com funções diferentes. E é isso que até mesmo... Não, Débora, homens e mulheres não são iguais, não. São diferentes, funções também diferentes, não são iguais, não. Tanto que polos magnéticos iguais não se atraem, se repelem. Positivo não atrai o positivo. Então é outra coisa também diferente, tá bom? O próprio Islã fala. Mas, voltando à minha experiência, então, aos poucos, eu comecei a pegar informação que estava no Alcorão e comecei a comparar com ciência, comecei a comparar com cristianismo, comecei a comparar com judaísmo. Então foi aí que eu percebi que o Islã é mais uma das 3 grandes religiões. E hoje, muitos de vocês me perguntam qual é a minha religião. Quero deixar bem claro. Hoje eu não tenho religião nenhuma, tá? Eu não tenho religião. No que eu acredito? Eu acredito em Deus e nesses 3 livros aqui que vocês estão vendo. Porque os 3 possuem informações. Então você é politeísta, Débora. Se você diz que acredita em Deus e nesses 3 livros que você tem aí, a Torá, a Bíblia cristã e o Alcorão, você é politeísta, porque todo muçulmano é politeísta. Todo muçulmano é politeísta. Eu vou provar isso aqui agora. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a transição. Vamos lá. Vou colocar aqui no ponto. Cadê? Começando com esse aqui. Não vou ler tudo, o texto é muito extenso, mas eu vou mostrar algumas partes para vocês. Tá aqui. Não quer pegar por que agora? Opa, deixa eu recomeçar aqui no Instagram. Só um momentinho, pessoal. Terminou, vocês sabem que o Instagram, depois de um certo tempo, corta a transmissão. Tá aí começando novamente. Cadê? Não tá saindo agora.
Deixa eu colocar novamente aqui no ponto. Vamos lá. Ah, tá aqui. Olha aí. Esse é o título, olha. E depois eu posso colocar todos esses links para que vocês, então, tenham acesso a essa informação. Igreja Católica controla o islamismo e como o Vaticano criou o Islã. Então, se você crê, Débora, no Islã, o Islã é politeísta porque foi criado pelo catolicismo, que é uma mistura do mitraísmo pagão com o zoroastrismo. Então, você é politeísta. E aqui fala do Zanzan, que é aquele poço que eu comentei com vocês numa live, fala desses temas. Vamos lá. Tem aqui a revista, deixa eu aumentar, daquele jesuíta que se converteu, Alberto Rivera. Estou mostrando para vocês aí agora, onde ele, de uma forma até criativa, em quadrinhos, relata como o Islã foi criado. Então eu vou pular aqui, depois eu também posso disponibilizar isso para que vocês vejam. Aí ele diz aqui, ó, um cardeal jesuíta chamado Augustin Beia nos mostrou o desespero com que os católicos queriam Jerusalém ao final do terceiro século. Aí vem falando aqui, deixa eu pular mais um pouquinho. Aí mostra aqui como os crentes foram até o norte da África. Aí fala um pouco da história de Maomé, de alguns familiares, etc e tal. Aí fala aqui da história de Abraão, fala de Santo Agostinho também aqui. E depois começa então a história do Islã. Aí fala de Khadija, que eu até me confundi o nome, mas Khadija foi a primeira esposa de Maomé. Maomé tinha 25, 26 anos de idade e Khadija tinha 40. E eles tiveram uma filha que colocaram o nome de Fátima. Eu passei essa informação equivocada. Falei que Fátima era o nome de uma das mulheres de Maomé. Não, Fátima era o nome de uma das filhas dele. Aqui, ó. Em Meca, os muçulmanos fiéis dão voltas em torno da Caaba, derramando lágrimas em busca de bênçãos e misericórdia e desejando o companheirismo de Alá no paraíso. Essa é a Caaba, aquele cubo preto que no passado era uma habitação de demônios. Como diz aqui, olha, nos primeiros dias do Islã, os visitantes levavam presentes à casa de Deus. Caaba significa casa de Deus. E os guardas da Caaba eram afáveis com aqueles que levavam presentes. Alguns levavam os seus ídolos e, para não ofender essas pessoas, colocavam os ídolos dentro do santuário. Então a Caaba, primeiro aqui nesse poço chamado Zanzan. Depois os ídolos foram arrancados desse poço, foram descobertos e colocados aqui dentro dessa Caaba. Ou seja, o Islã é uma religião idólatra, politeísta. E eu vou disponibilizar esse link para vocês, para que vocês leiam depois com atenção. Aqui fala, Maomé e Khadija tiveram 2 filhos, que morreram jovens, e 4 filhas. A mais famosa foi Fátima, a qual se casou com o sucessor de Maomé, seu primo, Ali. Assim o reconhece a seita islâmica Shia. E aqui, quando Maomé, por volta do ano 610, e por 22 anos, segundo consta, ele ficou recebendo mensagens de um anjo a respeito do Alcorão, mas Maomé era analfabeto. E essa mulher aqui, Khadija, ela era católica, era uma viúva rica, tinha 40 anos e que deu todos os seus bens para a Igreja Católica. Então, meus queridos, isso é... Aí fala aqui também que Maomé viajou num cavalo alado, inclusive o áudio do professor L'Oréal fala também desse cavalo, o Al-Burak, que atrás de Maomé estavam Abraão, Jesus e João Batista. Então, o Islã é uma farsa. E tem um vídeo também
de uma esposa, se não me engano, de um jogador de futebol que está na Turquia, onde ela conta como mulheres muçulmanas, como elas sofrem, como elas são tratadas. Não precisa ir muito longe. Na Arábia Saudita, agora, esse ano, foi que as mulheres alcançaram o direito de dirigir um carro. Ser homossexual num país islâmico significa pena de morte, chicotada, fuzilamento. Eles jogam as pessoas homossexuais de prédios altos para que a pessoa morra. Essa é a liberdade do Islã. Débora, você quer defender o quê? Me explica, por favor, que eu quero entender. O que você quer defender? Eu fico preocupado porque o seu canal cresceu muito, muita gente acompanhando. Você está sendo convidada para participar de Hangouts, o que é muito bom. Agora, com essas suas ideias aí, e hoje, lá no Hangouts, eu estive acompanhando, mandaram o link para mim, eu acompanhei. Você falou cada besteira e pessoas que estavam ali, como o missionário Flávio, a Prisca Coco, e outros que também são evangélicos, a maioria concordou com tudo que você falou. Ninguém te rebateu. Então, que evangelho é esse que está sendo pregado, está sendo vivido? Porque o Islã é uma farsa. E graças ao Pai, porque se aquela bruxa maçônica luciferiana adoradora de Moloque do 8º grau, a Hillary Clinton, tivesse ganho, hoje esse país aqui estaria infestado de muçulmanos. Porque o Obama começou. Você precisa, Débora, ter um encontro com um verdadeiro Salvador. Conhecer a Yeshua. Esse conhecimento nenhum livro vai te dar. Nenhum livro. Você precisa ter uma experiência pessoal com o Salvador, aquele que te formou no ventre da sua mãe. Você precisa conhecê-lo. Porque o Alcorão não vai te salvar, a Torá não vai te salvar. Você precisa conhecer aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existem outros caminhos. Ele é o único artigo definido masculino, o caminho. É isso que você precisa, Débora. Não tome isso como um esculacho, não estou te esculachando, mas o que você anda dizendo tem deixado as pessoas confundidas. E o teu canal está crescendo muito, e as pessoas estão achando que o Islã é paz e amor. Quando o interesse deles é destruir todo o Ocidente, acabar com a fé cristã. E isso está sendo muito bem usado pelo o depósito de pedófilos e homossexuais conhecido como Vaticano. E a maçonaria também por trás disso. Aliás, sugestão para os seus próximos vídeos, fale sobre a maçonaria. Você mora num país onde a maçonaria reina, onde a rainha reptiliana, ela serve a maçonaria, onde o filho dela, o príncipe Charles, é membro de uma tarica, a mesma tarica que também o Desi Gonçalves da Virgínia também pertencia. A tarica é o lado esotérico do Islã, como a Cabala é o lado esotérico do judaísmo. Fala sobre isso, mas fala a verdade. Continuando aqui. E agora não quer mais tocar o vídeo. Corretas, e os 3 também foram alterados a algum ponto. Porém, a maior parte da informação que está nesses 3 livros aqui são corretas. Tanto que se você sentar, ler eles... A maior parte das informações que estão nesses 3 livros são corretas. Olha, eu vou ficar calado com essa afirmação que você fez para não pecar contra o meu Salvador. Você vai ver que muitas das coisas faladas aqui já estão acontecendo, só que é preciso ter sabedoria para ler um livro sagrado. Você não pode ser uma pessoa ignorante, abrir ali a Bíblia, ou o Alcorão, ou o Torá, e começar a ler e falar, eu sei tudo. Não. É preciso saber interpretar o que está escrito, até porque isso são coisas que foram escritas há muitos anos atrás. Então, isso é preciso. E eu também aprendi muito sobre a questão do profeta Muhammad, quem ele foi. A verdade, gente, é que a mídia mostra uma imagem muito diferente do Islã, mesmo.
Eu não estou fazendo esse vídeo para querer converter ninguém, até porque eu não sou muçulmano. Vamos lá, vamos ver o que a mídia mostra a respeito do Islã, não é mesmo? Deixa eu voltar aqui. Qual foi? Acho que... Deixa eu colocar aqui no canal. Qual foi o vídeo que eu mostrei? Opa! Acho que foi esse daqui, né? Que eu mostrei ontem pela manhã. Ok. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Foi esse daqui mesmo. Vamos mostrar então a mídia que ela disse que mente sobre o Islã, né? Isso daqui aconteceu ontem em Israel, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Começa daqui. Vamos lá. Fazer novamente. Opa. Tá aqui. O vídeo que eu mostrei ontem foi um vídeo gravado e postado no Twitter. Tá aqui, vamos lá. Tela cheia. Olha o que a mídia inventa a respeito do Islã. Isso daqui aconteceu ontem, domingo pela manhã, em Jerusalém, ontem foi celebrado o Jerusalem Day, o Dia de Jerusalém, e os judeus foram permitidos ir até o Templo do Monte para fazer uma visita. Aí os muçulmanos ficaram revoltados e causaram todo esse problema aqui, com a polícia tendo que intervir. Tá indo. Isso, não sei porque a mídia não está... Então, isso foi mostrado ontem. E eu até estava admirado porque a mídia não mostrou isso aqui nos Estados Unidos, muito menos aí no Brasil. A mídia simplesmente do acontecido lá em Jerusalém, no dia de Jerusalém, quando aos judeus lhes foi garantido o direito de visitar o Monte do Templo. E os muçulmanos, os palestinos, tiveram essa reação aí. Foi necessário chamar a polícia para garantir a integridade do pessoal que lá estava. Então, Débora, não tem criação da mídia, não. A mídia inventa, aumenta, sim, faz. Mas a gente não pode querer tapar o sol com a peneira, não. E tá ficando feio defender o indefensável. Continuando. Humana. Eu quis fazer esse vídeo porque eu preciso que as pessoas entendam, baseado na minha experiência, que eu não tô aqui para mentir. Você pode até checar aí as minhas redes sociais, o que for, você vai ver que o que eu tô falando é verdade. Então, o Islã, das três grandes religiões, foi a última que eu experimentei, e foi a que eu experimentei por mais tempo, né, além do catolicismo, e foi ali que eu pude perceber aos poucos, nossa, então, o que eu tinha escutado sobre o Islã na TV, não é verdade, entendeu? Não é? É diferente. Então, assim, essa minha experiência serviu para me ensinar que, primeiro, a questão de que não existe uma religião correta. Judeus estão corretos, cristãos estão corretos, muçulmanos estão corretos. Porque, como eu falei, existe um Deus e boa parte do conhecimento dessas três religiões são os mesmos. Eu não vou falar sobre as religiões fora
das religiões monoteístas, até porque eu experimentei o hinduísmo. Bom, aí vou parar por aqui. Eu creio que ela já foi devidamente refutada com provas, com argumentos sólidos, e até sugiro que ela faça um vídeo, uma tréplica, e também apresente os seus argumentos sólidos. Isso que eu não vou mostrar aqui o vídeo que a esposa de um jogador lá da Turquia gravou, postou no ForceTube, dando testemunho do quão difícil é a vida das muçulmanas. Eu gostaria, mais uma vez, até para título de aprendizado, voltar com aquele áudio do professor Loriel. Deixa eu colocar aqui novamente, porque ele menciona coisas importantíssimas. Deixa eu baixar aqui que vem um comercial. Vamos lá. Ok, vamos pular. Aí. Isso é apenas dois dos exemplos mais conhecidos de como o Islã vai se apropriar dos santuários de outras religiões e dizer que essas localidades pertenceram a eles. Jerusalém também sofreu um processo de islamização. No início, o que Maomé vai fazer? Maomé tenta convencer os judeus da região de Medina a participarem da sua comunidade. Com o objetivo de persuadir os judeus, ele estabeleceu que a direção da oração, por exemplo, que é chamado de Qibla, seria para o norte. Por quê? Porque o norte no norte está precisamente a direção de Jerusalém. Então, quando os judeus vão orar, não é, eles se voltam para o norte, para Jerusalém. Portanto, isso está em consonância com a prática judaica. Então, Maomé tenta convencer os judeus da região de Medina disto. Ele falhou. Como ele falhou nessa tentativa de persuasão, ele voltou-se contra os judeus. Matou muitos deles. E o que ele faz? Ele, portanto, dirige a Qibla, portanto, a oração, a direção da oração, não para o norte mais, onde está Jerusalém. Ele dirige para o sul, em direção a Meca. O abandono de Jerusalém por Maomé explica o fato de que a cidade não é mencionada sequer uma única vez no Corão. Ora, isso é verdade. O Alcorão não menciona uma única vez a cidade de Jerusalém. Então como é que eles têm vem com essa conversinha fiada para boi dormir, de que Jerusalém pertencia aos palestinos? Estão vendo como basta uma pessoa que saiba ou que dê referências de livros críveis, de informações críveis, para que toda a farsa venha cair por terra? Não existe. Pode perguntar lá. Vem cá, Débora. O Alcorão menciona pelo menos uma vez sobre Jerusalém? Não fala. Não menciona o nome de Jerusalém. Incrível, né, pessoal? Só mais um pouquinho. Isso contradiz, por sua vez, o discurso do Islã atual, que Jerusalém é muçulmana. E há fartíssima documentação publicada, inclusive em vídeo, com relação a isso. O Islã fala que vai tomar Jerusalém, matar todos os cristãos e os judeus que viverem lá. Porque Jerusalém é a terra do Islã. Né? E é curioso que Jerusalém seja a terra do Islã, a partir do momento que Jerusalém é a cidade sagrada de Israel por excelência. E Israel já existia há muitos mil anos antes de Maomé. Então, falar o que em relação a isso, não é? E há indivíduos ocidentais que ainda questionam se de fato Israel, Jerusalém, aliás,
não pertence ao Islã. As pessoas simplesmente, isso é uma questão de tempo, né? De tempo. Uma cultura que tem a sua cidade considerada sagrada, anterior àquela proposta, em pelo menos 3.000 anos, como é que se pode presumir que alguma coisa seja possível ou factível? Só evitar. Parando por aqui, pessoal, porque eu vou mostrar aquela coisa que eu falei para que vocês me lembrassem. Olha, só o fato de falar que Abraão foi o primeiro muçulmano, aí acaba, fecha a cortina, passa a régua, pede a conta e vamos embora. Falar que Abraão foi o primeiro muçulmano é demais. Muito bem, deixa eu colocar aqui no ponto algo muito sério que aconteceu ontem. Deixa eu ver aqui. Que eu prontamente disponibilizei no meu blog em inglês, mas eu vou traduzir para vocês aqui, tá bom? Estou só colocando aqui a reportagem aqui no ponto e nós vamos ver para terminar então esse hangout. E volto a repetir aqui, o meu interesse, o meu intuito não é o de desmoralizar ninguém, mas como cristão que sou, não posso aceitar que o verdadeiro Criador dos céus e da terra seja comparado ao demônio do Alá. E colocar a sua santa palavra que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, compará-la com o Alcorão, que é um livro de morte, de ódio. E eu li para vocês algumas suras e ficou bem claro. Muito bem. Mas eu não tenho... Eu já vi, além desse vídeo aí, já vi outros vídeos também da Débora, e é uma pessoa que tem uma grande empatia. Não concordo com muita coisa que ela diz, mas isso não significa dizer que eu não a recomende, que eu desgoste. Por exemplo, eu acho que o evangelista Flávio também está aí, nós fizemos um hangout juntos, ele tem uma visão do Apocalipse que eu não concordo, como ele também não concorda com a minha, e nem por causa disso a gente vai ficar se degladiando. Ele crê na historicidade do Apocalipse. Ele fala que tudo que tinha que acontecer já aconteceu, que o anticristo já fez o que tinha que fazer. Eu não creio assim, mas eu não vou brigar por causa disso, porque nós somos pessoas adultas. Muito bem, deixa eu... Não sei por que está demorando tanto. Agora sim. Acho que entrou, né? Tá aí, isso. Pessoal, isso aqui é muito sério, não tem nada a ver com o que foi comentado hoje nesse Hangout, apenas a título de informação, tá bom? Hoje é dia 3, isso aconteceu ontem. Ontem, tá bom? Vou mostrar para vocês o que estão fazendo. E algumas pessoas, eu vi hoje alguns vídeos e comentários, algumas pessoas sentiram essa dificuldade. Eu senti aqui na Flórida, algo que aconteceu em todo mundo. O título é o seguinte: Did the government just test an internet shutdown switch? Ou seja, o governo testou um fechamento da internet? Ou seja, será que o governo fez um teste para fechar, acabar com a internet em todo o mundo? E com qual intenção esse teste foi realizado? Vou traduzir aqui para vocês. Às 3 da tarde, parecia que o Google, a nuvem do Google, que afeta o programa, o servidor de correio, que é o Gmail, YouTube, Snapchat, Instagram e Facebook, entre outros, misteriosamente, e quase que sem assim as pessoas percebessem, ficaram offline. É o que está escrito aí. Aqui mostra o gráfico, Facebook down, o Gmail, o Google, Instagram, esse level 3 aqui eu não sei o que é, o Nest,
acho que é uma rede também de Wi-Fi, PlayStation, a network da PlayStation e o Snapchat. Estão vendo aqui o padrão? Ó, down, aí depois que voltaram, subiram, aqui o Nest subiu, depois caiu, Level 3 também, Instagram também. Então, aqui diz o seguinte, uma falta de energia sistemática da rede pode apenas ter ocorrido ou ter provocado isso. Então, aqui diz o seguinte, essa página informa sobre o status de serviços que são parte da plataforma de nuvem do Google. Confira aqui, ou veja o status corrente dos serviços listados abaixo. Se você está experimentando um problema não listado aqui, por favor, contacte o suporte técnico. Aprenda mais sobre o que é postado no painel dessa sessão de perguntas e respostas. Então, o Google disponibilizou isso aqui e o Google colocou a seguinte mensagem: nós estamos experimentando um problema multirregional com a engenharia de computadores Google. Aí aqui diz, esse incidente começou no dia 2, quer dizer, ontem, às 12h25, US Pacific. Pacific, acho que é o horário da Califórnia. Se não me engano, é o horário daqui. Pacific é o horário daqui, Márcio? Califórnia, né? Então, Califórnia está 3 horas atrás daqui da costa onde eu moro. Então, aqui, depois eles emitiram um novo boletim. Como vocês podem ver, ó, junho 2 de 2020, 2019, 12h25. Nós estamos investigando um problema com os computadores Google. Então, pessoal, todas essas redes aqui, Facebook, Gmail, Google, Instagram, Snapchat, PlayStation Network, todas elas tiveram um problema. Vou abrir aqui o texto original. Isso eu postei no meu blog aqui em inglês. Então aqui novamente a reportagem com o quadro. Aqui, ó, 3h21, 12h25 ou 12h21 na Califórnia, 3h21 aqui. Nós estamos 3 horas à frente. Então aqui o problema com os computadores e engenharia do Google, onde foi reportado. E a desconfiança é que o governo, e isso aconteceu não somente aqui nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então, meus queridos, algo estão preparando. Algo está sendo preparado e algo grande, porque isso foi um teste, foi questão de alguns minutos, acho que nem 10 minutos, mas a internet em todo o mundo sofreu um shutdown. E alguns notaram uma lentidão, porque quando se cai o servidor principal, automaticamente o backup server é acionado. Então, até que o backup server comece a replicar o DNS, aí existe uma lentidão e também problema. Muito estranho, muito esquisito mesmo, algo diferente, algo que jamais havia sido experimentado nos Estados Unidos e também em todo o mundo, em toda a Europa. Era isso que eu queria falar, comentar para vocês. Tenham seus olhos abertos, porque algo grande está sendo cozinhado, está sendo preparado e nós temos que estar com as antenas ligadas, tá bom? Bom, meus amigos, basicamente era isso. Logicamente que eu, como um debatedor, não mostrei todas as minhas cartas, ainda tenho cartas guardadas na manga,
esperando que a Débora faça um vídeo, uma tréplica, rebatendo isso que eu estou apresentando aqui, ou caso ela queira me convidar para que eu vá no seu canal, ou ela vir aqui no nosso canal, já está feito o convite, Débora. Porque, volto a repetir aqui, você precisa conhecer a Yeshua. Porque ele é o único caminho, e é o único que pode te dar vida, e é o único que pode te apresentar a verdade absoluta. O Alcorão, que você está estudando aí há 4, 6 anos, isso aí não vai te levar a nenhum caminho não, Débora. Você é inteligente, poliglota, saiu cedo do Brasil, com pouca idade, mora aí, se virou, trabalha, estuda. Não tenho nada contra você, não é nada pessoal. Eu me senti sim no dever de explicar tudo isso a partir do momento em que você coloca no mesmo balaio de gatos, no mesmo saco, o demônio do Alá com o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há, tá bom? Mas não é nada pessoal, não tem nenhuma bronca, nenhuma raiva contra você, mas eu me senti no dever, nem no direito, no dever de trazer essa explicação aqui, tá bom? Bom, deixa eu me despedir aqui do pessoal. Simone Gracano, Linda Freitas, Vini August, Sérgio Targ, Bruno R. Rodrigues, Imbrugnago, Osvaldir Dias do Nascimento, Brother Overseas, James de Pereira, RC.Nena, Damião MS Oficial e outras tantas pessoas aqui pelo Instagram. Deixa eu ver aqui pelo Twitch. A minha transmissão está excelente. Vou agora lá no canal Brasil 360. Tem aqui o Odenor Aquino, o Rude Boy, Jussara Dunice. Não tem muita gente. Davi Freitas, muito obrigado. Quieto, Borel. O Buddy gosta de participar das lives. E voltando aqui para o projeto Ezequiel 33, muito obrigado a Rafael Rosa, Canal Eficiente, Rocina Nadim, Clã Nadins, Tiago Teixeira, meu amigo Tiago Teixeira, Luiz Carlos Domingos Cavalcante, um grande abraço para você, meu querido, Emanuel Alexandre Machado, Jefferson DR, Paulo Henrique, Rafael Jimenez, Otoniel Ferreira da Silva, a Vave, muito boa noite a todos vocês. Lembrando que o Alan Frutuoso me deu um strike, porque eu mostrei imagens das manifestações do passado dia 26, o discurso que ele fez lá no caminhão de som na praia de Copacabana, e disse que era um discurso de um político. E eu certamente ele não gostou, e pediu ao FOSTube para take down, quer dizer, derrubar o meu vídeo. E além disso, não satisfeito, ainda me deu um strike. Então, por 3 meses, até o dia 1º de setembro, não poderei mais fazer lives pelo canal 4SA Flórida. Vou baixar esse Hangouts aqui, colocar lá também, e farei vídeos editados para que o canal tenha movimento. E agora que estamos recuperando novamente a audiência no canal, acontece isso. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yeshua. Então, Alan Frutuoso, muito obrigado, fica na paz. Não vou pagar olho por olho, dente por dente, mas aquilo que eu falei eu não retiro, e numa próxima oportunidade vou voltar a falar novamente. Você e tantos outros que se aproveitaram dessas manifestações do dia 26 já estão preparando a cabaninha para irem para Brasília e ganhar aquele pichulé de 33 mil reais, porque vocês estão trabalhando e suando como políticos, tais como a Mulher Zambeta, a Loura do Banheiro, Miss Pig, Maionese, o Luiz Me Engana 171 e tantos outros que aproveitaram também a carona na cauda do cometa Bolsonaro e foram eleitos. Meus queridos, beijão no coração de todos. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.